presto, né? Eu me presto. Só isso já vale o seu like. E olha a composição, olha o preciosismo da composição. Eu jurei que não ia ter dancinha aqui nas suas conversas, mas foi mais forte do que eu. E isso que o carnaval já passou, mas o desfile do CREAS aqui nas suas conversas está só começando. Esse assunto, o mundo do CREAS, é muito esperado. Eu tenho muitos pedidos de vocês para falar mais do CREAS. Então, atendendo a esses pedidos, vamos abrir alas para o CREAS passar. E vocês viram que teve até comissão de frente. A comissão de frente foi a série É de CRAS ou É de CREAS? Que eu considero que foi uma boa introdução para esse assunto. E hoje, finalmente, colocamos os dois pés na proteção especial, especificamente no CREAS, para pensar as suas competências, para pensar o seu papel na rede, abrindo alas para esse assunto passar por aqui. E pela magnífica e profunda letra da nossa marcha carnavalesca, você já imagina que ao falar das competências do CREAS, vem à tona uma série de pressões que essa unidade sofre para fazer aquilo que não são as suas competências. Então, sem mais delongas, vamos lá para mais essa conversa. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, gente linda dos Suas e simpatizantes, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa a falar do CREAS, começando pelas suas competências na rede de proteção. É fundamental conhecer as competências do CREAS para que a gente possa deixar claras essas competências para a nossa rede, incluindo os demais atores do sistema de garantia de direitos. A gente já conversou um pouco sobre isso aqui no canal, em especial nesse vídeo aqui, esse que está aparecendo no card, sobre o que o CREAS não é. Também falamos nesse vídeo aqui sobre os papéis dos diferentes eixos do Sistema de Garantia de Direitos, o SGD. Mas eu gostaria de desenvolver mais esse assunto ao longo dos próximos vídeos. Paralelamente à conversa sobre o que compete ao CREAS, nós vamos ir falando do que não compete e dando ferramentas para você se posicionar aí no seu CREAS quando for cobrado a fazer coisas que não são da competência dessa unidade. Mas antes, eu convido você a curtir esse vídeo e a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que tiver vídeo novo por aqui. Convido também a me seguir no Insta, @AnaPincolini, e se quiser conhecer os nossos cursos, vai lá no site www.anapincolini.com.br, que está tudo lá e tem desconto para prefeituras. Para começo de conversa, eu preciso falar desse livrinho, esse que está aparecendo aí para você, que são as orientações técnicas do CREAS, que eu chamo carinhosamente de livrinho da casinha. Ele está para o CREAS, assim como o livrinho azul está para o CRAS. Ou seja, é a Bíblia do CREAS, é a ferramenta que vai nos acompanhar ao longo dos próximos vídeos e que deve estar debaixo do braço dos trabalhadores de CREAS. Tem aí embaixo do vídeo para você baixar. De acordo com essas orientações técnicas e com os demais documentos do SUAS, o CREAS é uma unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional, cujo principal papel é ser a referência da oferta de trabalho social especializado no âmbito do SUAS. Assim como o CRAS é a referência do trabalho social com famílias na sua rede de abrangência lá no território, o CREAS ocupa esse lugar de unidade de referência do trabalho social especializado na sua rede também. O trabalho social especializado é o acompanhamento das famílias e indivíduos que estão em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. E aqui vem uma primeira e importante questão: diferenciar o que é violação de direitos e o que é risco pessoal e social por violação de direitos. Eu acho muito simplista quando as pessoas falam a frase pela metade, tipo, o CREAS acompanha quem está em violação de direitos. Isso não está de todo errado, mas é impreciso, já que muitas situações de violação de direitos não geram demanda de acompanhamento pelo CREAS. Por exemplo, se eu sou uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência e estacionam na minha vaga, isso é uma violação de direitos. Se eu sou criança e tinha direito a uma medicação pelo SUS e não estou acessando,
é uma violação de direitos. Mas nenhuma dessas violações aí vai fazer a minha família ser público-alvo do PAEF. O que faz uma família ou indivíduo ter indicação de acompanhamento especializado no CREAS não é estar em violação de direitos, mas estar em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Então, não é qualquer violação, mas aquelas violações que estão associadas a uma situação de risco social que geram a indicação de acompanhamento pelo CREAS. Então, ao lado do livrinho da casinha, nós vamos colocar uma outra ferramenta que serve para identificar as principais situações de risco pessoal e social por violações de direitos, que geram a indicação de acompanhamento especializado pelo CREAS. Esse documento é o Manual de Instruções para o preenchimento do Relatório Mensal de Atendimentos do CREAS, o RMA. Para eu preencher o RMA e contabilizar as situações de risco pessoal e social por violação de direitos, eu preciso ter os conceitos dessas situações. Senão, pode ser que o meu colega use um conceito de violência psicológica diferente do meu, por exemplo. Ou pode ser que a equipe do CRAS considere que uma coisa é negligência e a equipe do CREAS considere que não é. E aí a gente vê os conflitos de isso não é meu, isso é seu. Justamente para nivelar esses conceitos, para garantir que haja uma padronização conceitual e também para fins de sistematização, de vigilância socioassistencial, é que eles colocaram esse manual do RMA, com os conceitos que devem ser adotados para classificar as situações de risco pessoal e social por violação de direitos que devem ser acompanhadas pelo CREAS. Aqui você tem os conceitos oficiais, que são o parâmetro para o preenchimento do RMA do CREAS e, consequentemente, que são o parâmetro para a gente entender quais são as situações de risco pessoal e social por violação de direitos que têm a necessidade de acompanhamento em CREAS. Vai chegar o momento da gente falar mais desse documento também, mas por enquanto eu gostaria que você ficasse com esses dois documentos na mente. Os dois estão aí para você baixar. O livro da Casim e essa resolução número 4 de 2011 com esses conceitos. Além dos dois documentos que eu falei, eu gostaria que você segurasse duas ideias na mente, duas ideias bem solidificadas, porque elas são a base para pensar o que o CREAS é. Ele é a referência do trabalho social especializado e ele acompanha famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. E não apenas em violação de direitos, já que violações são de muitas naturezas. Basta eu ter um direito para existir uma violação dele. E nem todas as violações se relacionam a riscos sociais, como a gente falou antes. Seguindo com essas duas ideias bem cristalizadas na nossa mente, vamos olhar para as competências gerais ou para as funções do CREAS que aparecem na página 23 do nosso livrinho da casinha e que são as seguintes. Primeira, ofertar e referenciar. Sublinhem essas duas palavras, ofertar e referenciar, porque aí nós temos duas funções embutidas em uma só frase. Mas voltando, ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, conforme dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais. E 2, a gestão dos processos de trabalho na unidade, incluindo a coordenação técnica e administrativa da equipe, o planejamento, monitoramento e avaliação das ações, a organização e execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços ofertados, o relacionamento cotidiano com a rede e o registro de informações, sem prejuízo das competências do órgão gestor de assistência social em relação à unidade. E vamos ver que ainda na página 23, o livrinho da casinha vai trazer exatamente essa frase. Olha que importante. Abre aspas. O papel do CREAS e as competências decorrentes, que são essas aí que a gente leu, estão consubstanciadas em um conjunto de leis e normativas que fundamentam e definem a política de assistência social e regulam as suas. Devem, portanto, ser compreendidos a partir da definição do escopo dessa política dos SUAS, qual seja, afiançar seguranças socioassistenciais na perspectiva da proteção social. Por que será que isso está aí, gente? Justamente porque, em muitos municípios, o CREAS é cobrado para ser outra coisa, algo que não faz parte do SUAS. A gente não vai encontrar tarefas como perícia, investigação de denúncias,
psicoterapia, lá nas competências do CREAS na tipificação. Por quê? Porque simplesmente isso não faz parte do escopo do SUAS. Isso não faz parte da política de assistência social. E essa observação da importância de clarificar as competências do CREAS não está aí à toa. E, infelizmente, eu vi essa cobrança em cima do CREAS para fazer coisas que estão fora do SUAS em vários municípios. Tanto que a gente precisa falar mais disso por aqui. Em muitos municípios eu vi o CREAS já nascer sendo o que ele não é. Antes da inauguração já tinha gente com a expectativa que ele ocupasse lacunas de investigação de denúncias e lacunas de saúde mental. Já tinha gente com a listinha pronta para passar os casos para a nova equipe antes mesmo do povo ser nomeado. Então, meu povo, como diria o Walter Mercado, clarifique já as competências do CREAS aí no seu município. No vídeo que a gente falou do SGD, aquele que eu coloquei no card antes, eu dou um exemplo de como fazer isso por meio de reuniões de rede que comecem entendendo o que compete a cada um dos eixos do SGD. A importância de deixar claras essas competências é tão premente que é citada de novo na página 25 do livrinho da casinha, onde a gente lê o seguinte, abre aspas, a compreensão e a delimitação das competências do CREAS são determinantes para o desempenho efetivo do seu papel no SUAS. Sublinhem isso. Essas palavras deveriam estar piscando em neon. Compreender as competências, ou seja, o que o CREAS faz. Delimitar elas na rede, o que o CREAS não faz. Isso é determinante para que o CREAS cumpra o seu papel no município. Senão ele não estará sendo aquilo que ele foi pensado para ser. E continuando a citação textual do livrinho da casinha, a gente lê logo na sequência o seguinte, é fundamental clarificar o papel do CREAS e fortalecer sua identidade na rede. Evitar sobreposição de ações entre serviços de naturezas e até mesmo áreas distintas da rede, que evidentemente devem se complementar no intuito de proporcionar atenção integral às famílias e aos indivíduos. E evitar a incorporação de demandas que competem a outros serviços ou unidades da rede socioassistencial, outras políticas ou até mesmo órgãos de defesa de direitos. Então vejam o início dessas frases. Clarificar o papel, evitar sobreposição, evitar incorporação. Eu clarifico, eu esclareço o que o CREAS faz, eu evito fazer o que é papel dos outros órgãos e políticas e eu evito incorporar o que é atribuição dos outros órgãos e políticas. Infelizmente, a equipe do CREAS vai se defrontar com isso enquanto um processo cotidiano. A coordenação do CREAS, então, vai experimentar vários dissabores nesse percurso. Eu já vivi isso também. Se lá no CRAS o fantasminha é o plantão social, aqui no CREAS, o fantasma é a investigação de denúncias. A investigação está para o CREAS, assim como o plantão social está para o CRAS. É uma alma penada que, de vez em quando, assombra as práticas dessa unidade. E aí a gente primeiro tem que ter claro para nós o que o CREAS faz, para depois clarificar isso na rede. Ter claro significa não só saber o que o CREAS faz e o que o CREAS não faz. Isso a gente sabe. Ter claro significa ter isso fundamentado nos documentos, saber onde está escrito, entender o porquê não é interessante assumir essas atribuições que não são nossas e por que isso vai na contramão dos direitos dos usuários. Então, a gente vai tratar desse assunto aqui com bastante calma, para tudo ficar bem claro. Primeiro, é importante clarificar as coisas para a gente, examinar os documentos, ler o livrinho da casinha, ler a resolução número 4 de 2011, essa dos conceitos, padronizar conceitos na equipe, organizar processos de trabalho do CREAS para que ele cumpra as suas funções. Tendo tudo isso bem sedimentado, aí é a hora de construir fluxos de referência e contrarreferência, planejar reuniões de rede e ocupar espaços de articulação para delimitar bem o papel do CREAS. E ao longo dos próximos vídeos, você vai ver que desempenhar o papel do CREAS na rede não é uma tarefa fácil. Ao contrário, é uma tarefa bem mais difícil do que não desempenhar, pois envolve intervir em relações violentas naturalizadas nas famílias. Envolve desconstruir padrões enraizados. E isso inclui olhar para a família como um todo, entender que você pode ser atravessado pela violência enquanto vítima, enquanto ofensor ou enquanto testemunha,
e que isso gera necessidades de abordagens diferentes. Entender que às vezes a mesma pessoa que é vítima também é ofensora. Por isso a nossa musiquinha lá do começo dizia: eu sou PAEF, eu vou acompanhar. O meu papel não é investigar. E esse acompanhamento é um acompanhamento especializado, em que a gente vai ter contato com as expressões da violência de forma crua e outras vezes com as expressões negadas da violência, não reconhecidas como violência nem pela própria vítima. Então, a nossa tarefa, a grande função do CREAS, é intervir nesses padrões violentos e, paralelamente, contribuir no acesso a direitos. Para mim, essa tarefa tem uma exigência enorme de tempo, dedicação e planejamento de estratégias. Essa tarefa é muito importante para ser esquecida, como ela costuma ser em vários municípios. Sem desmerecer o trabalho de investigar, que também é um trabalho extremamente importante e pertence lá aos órgãos de defesa de direitos, eu diria que às vezes é mais simples constatar uma violência do que intervir nela, desnaturalizar, desconstruir ela. Porque não é só o cognitivo, não é só uma palestra, uma orientação, uma fala que vai fazer essa dinâmica familiar violenta se alterar. Eu uso o exemplo da clínica porque eu atendia em consultório. Pensem, por exemplo, em uma depressão. Imagina que só se enxergasse o diagnóstico, que todos cobrassem só o diagnóstico, mas ninguém se lembrasse que depois do diagnóstico vem um processo bem longo, que é o tratamento da depressão. Na saúde, especificamente na clínica psicoterápica, as duas coisas, o diagnóstico e o tratamento, costumam ser feitos pelo mesmo profissional. Mas vocês entenderam o exemplo. Aqui na assistência eu vou fazer sim um diagnóstico da situação sociofamiliar para embasar o meu trabalho. Mas a investigação da violência, essa não nos cabe fazer. Só que essa investigação é tão cobrada do CREAS, mas tão cobrada, que muitas vezes fica invisível o trabalho que vem depois, aquele que é o cerne do trabalho do CREAS, que é o acompanhamento especializado para superar aquilo ali que foi constatado. Vou dizer novamente, com esse exemplo, eu não quero desmerecer o trabalho dos órgãos que investigam. Existem casos de investigações complicadíssimas e muito sensíveis. Todos nós sabemos disso. Eu reconheço que investigar também é um processo difícil, que a tarefa dos órgãos que têm essa atribuição também é difícil, ainda mais sem RH, como é a realidade de muitos desses órgãos. Mas os órgãos de defesa de direitos não terem RH para investigar não faz com que essa tarefa se transforme em tarefa do CREAS. E o que me incomoda realmente é que muitos órgãos só enxergam a investigação. Todo o acompanhamento que vem depois, que é a tarefa do CREAS, muitas vezes não é nem lembrado. No próximo vídeo eu vou inclusive contar um exemplo meu que foi bem isso. De novo, é como se lá na saúde só enxergassem o diagnóstico, mas não enxergassem o tratamento. Vai diagnosticando, um atrás do outro, vai diagnosticando, mas nunca ninguém para fazer o tratamento de ninguém. Então, meu povo, cada um com seus problemas, cada um com suas competências, com suas atribuições. E é disso que a gente vai falar nos próximos vídeos, à medida que vamos abrindo alas para o CREAS passar. E aí? Gostou do vídeo Abre Alas sobre as competências do CREAS? Coloca aqui nos comentários. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui de Suas Conversas, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e fique à vontade para utilizar nos momentos de educação permanente aí na sua equipe. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!